Vamos voltar agora aqui para o Brasil, para os nossos problemas. O Supremo Tribunal Federal julga neste momento a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários. Ao todo, a Corte analisa 3 ações que envolvem a regulamentação das plataformas. Os ministros discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, caso elas deixem de cumprir uma ordem judicial de remoção. Então, Priscila, hoje é assim. As redes sociais só são responsabilizadas caso haja uma decisão da Justiça para que algum conteúdo seja excluído e, se eventualmente ele não for, ela pode ser penalizada, essa rede social. O que está sendo discutido no STF e também é uma discussão que está no contexto daquele projeto de lei das fake news que não avança no Congresso Nacional, que é dar protagonismo, proatividade para essas plataformas. Em alguns casos em que a desinformação é algo muito evidente, quase que um consenso, as próprias redes, por si só, já detectarem esse conteúdo desinformativo, ou de violência, ou racista, de agressão, e elas efetivarem essa exclusão sem ter de esperar uma determinação judicial. O que você pensa sobre isso como jurista e qual deve ser a decisão do STF em relação a esse ponto, na sua opinião? Lívia, é bom a gente lembrar que até a gente tem um recurso que foi feito pelo Google, né, que está aí de relatoria do ministro Fux. Então, na verdade, a gente tem 4 coisas sendo discutidas, né, só para explicar. A primeira delas aí é a decisão, na verdade, de relatoria do ministro Dias Toffoli, onde se discute a necessidade, tal como é hoje, né, de ordem judicial para poder responsabilizar as plataformas digitais pelas informações não só falsas, mas também que violem outros direitos e garantias que são preservados, por exemplo, pelo Código Penal, né? Então, honra, enfim. A gente tem um outro pedido, que é esse que eu acabei de falar, né? Que é do Fux, e um terceiro que é feito de relatoria do ministro Edson Fachin, onde há o pedido de bloqueio do WhatsApp, das plataformas também de WhatsApp, né? Mediante informações que seriam inverídicas. E um quarto pedido, e esse também importante, podendo fazer aí a suspensão das plataformas diante desse não atendimento. Então, na verdade, elas se juntam para fins de se buscar aí uma efetiva responsabilização, tendo em vista que as plataformas, e não vou falar nomes porque a gente tem um monte, né? Elas dizem assim, eu coloquei lá à disposição, a gente já tem controle se eles estão fazendo crime ou se estão colocando fake news, a responsabilização será perante eles, mas na verdade eles hospedam essa informação. Então há essa questão díspare entre a responsabilidade por eu permitir que a pessoa fale algo contra alguém dentro de uma hospedagem minha, né, devendo a minha pessoa ser responsabilizada ou, né, na verdade, o afastamento dessa responsabilização que seria do usuário. Eu penso que, na verdade, 2 caminhos aqui seriam, não tem um mundo ideal, né, mas eu penso que a plataforma deveria, né, enquanto responsável pelo conteúdo que se hospeda, poder já trazer a suspensão para aquele usuário que efetivamente viole, né, os termos da sua plataforma. Lembrando aqui, Lívia, que eu sou a favor da liberdade de expressão, né? Isso é uma garantia constitucional, mas a liberdade de expressão, é bom que a gente diga que isso já foi falado pelo Supremo Tribunal Federal, há um controle dessa liberdade que não é absoluto, né? Então, tem a liberdade de expressão controlado pelo direito penal. O direito penal vai ser uma pedrinha aí no sapato das pessoas, e eu penso que, então, se a plataforma, ela permite que as pessoas se valham dessa liberdade de expressão, que ela faça esse controle, né? Não se espere uma ordem judicial para retirada por causa do prejuízo em se aguardar um provimento final por exemplo, né, dos tribunais, pedindo que a pessoa então se valha dessas decisões judiciais para poder retirar conteúdos que seriam criminosos, né, dentro das plataformas, que hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? Hoje tudo é digital, então tudo chega muito rápido, muito próximo. Então, neste ponto em específico, talvez fosse relevante que as plataformas se valessem dessa prerrogativa da retirada do conteúdo entendido como ofensivo, mas, fazendo um contraponto até mesmo naquilo que eu acho que é prudente, talvez a gente desse muito poder até mesmo às plataformas para fazer isso, né? Porque elas se valeriam, por exemplo, eu mesma
na minha rede social, até fazendo aqui um comentário, eu coloquei aspas numa fala de alguém. A plataforma, de forma unilateral, disse que eu havia plagiado. E na verdade, eu quero fazer esse contraponto, porque na medida em que eu deixo esse poder a ela, acabou para muitas pessoas que vivem, né, da plataforma, vai ficar um poder só dela. Então, eu acho que é um pouco complicado. Por quê? Eu não tinha para quem recorrer. Eu fazia lá os mecanismos que me eram dados, né? E ninguém me respondia. Falava, olha, você violou lá as diretrizes. Quando, na verdade, eu não havia violado, porque se tem uma coisa que eu não faço, é violação de direito autoral, né? Eu coloquei aspas e coloquei autor desconhecido, porque assim era, né? E páginas similares, com milhares de usuários, né? Fizeram a mesma citação, da mesma forma e continuaram trabalhando normalmente. Então, neste ponto, Lívia, eu acho muito complicado também que nós façamos, né, o que a gente dê esse poder único e exclusivo para a resolução do que é ou não dentro das diretrizes à própria plataforma, porque eu não sei qual é a diretriz que se usa para dar a mim um gancho, digamos assim, de 3 meses, né, e eu não vivo das plataformas, não é nada disso, mas é uma exposição, né? Você se sente, poxa, por que eu lá? Então, eu estou dizendo eu que não fiz nada, que não fiz crime. Não estou dizendo das pessoas que são criminosas que, eventualmente, né, devam ser responsabilizadas. Mas eu acho que é um controle que a gente não consegue controlar. Então, nesse ponto, talvez o STF decida em deixar com ele esse poderio de brecar, né, essas decisões aí através da justiça. E aí, Raquel? Eu acredito que todo tipo de regulamentação ela tem que ser baseada em lei. Temos que ter a legislação. O que diz o artigo 19 do marco da internet? O artigo 19 diz que as plataformas só serão responsabilizadas após uma ordem judicial, com 2 exceções: nudez e exposição de atos sexuais para exploração sexual ou, inclusive, vídeos roubados e vazados. A discussão que as Big Techs estão colocando, e eu acho muito razoável, é implementar mais algumas exceções para retirada automática do conteúdo, que seria a abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, exploração sexual infantil, terrorismo e racismo. Eu acho perfeitamente plausível termos de forma hermética e irrefutável tais requisitos para retirada automática. Não tem como questionarmos. É muito objetivo. A prática desses crimes, mesmo sendo através da internet, por falas, imagens, ela é muito clara. Não é necessário você ter um conteúdo mais aprofundado da legislação penal. Mas concordo plenamente com a doutora Priscila. Quando a gente terceiriza uma responsabilidade que é do Estado, de controle, fiscalização, responsabilização e punição, é óbvio que empresas que têm como um intuito maior o lucro, ela vai retirar todos os problemas da sua frente. Sob qualquer mínima sombra de dúvida, está proibido. Então, a gente está chegando num ponto que poderíamos estar cerceados completamente da nossa liberdade de expressão, sim, sem polarizarmos, sem colocarmos pautas ideológicas. Nós estamos falando em direitos já previstos na legislação. É necessário, sim, uma responsabilização séria com a prática criminosa que utiliza como instrumento as redes sociais, inclusive mais nefasto e perigoso porque os crimes, eles proliferam de forma muito mais rápida. A gente fala, por exemplo, o crime de stalking. Até a legislação tem uma pena mais gravosa, porque o stalking se torna permanente para a vítima. O medo é permanente. Então, eu acredito, o bullying, a pena é gravosa quando a gente fala o bullying praticado pelas redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que eu vejo ainda é uma morosidade. Nós estamos muito lentos em acompanharmos a velocidade que o mundo hoje está virtualmente. Temos a mesma posição, das duas aqui que falaram agora, a Raquel e a Priscila. Tem de se criar alguns mecanismos para casos muito evidentes de agressão digital, vamos colocar assim para resumir tudo isso que elas citaram, mas com alguns freios aí para não dar esse superpoder para essas plataformas. Exatamente, eu concordo com elas. E o que eu penso é o seguinte, hoje em dia, né, a gente vê até nos fenômenos, né, que acontecem durante as investigações criminais. Por exemplo, alguém que vai praticar um estelionato, ele pode optar por ir lá pessoalmente, tentar abordar pessoas no shopping center, aplicar um golpe, ou
conseguir abordar várias pessoas, criar uma metodologia de falsidade, de enviar links fraudulentos e tudo mais, para induzir as pessoas a erro, sobretudo idosos, pessoas com menos discernimento, ou até no momento de distração também. Então, a internet, ela se alastrou, ela avança em vários campos, né, do fenômeno criminal, e é muito mais fácil realmente para um criminoso entrar aqui no aplicativo e criar várias coisas e enviar mensagens com atalhos, né? Isso. E olha, eu peguei a época das investigações em 2004, quando tinha as fraudes à Caixa Econômica, e de lá para cá a coisa se alastrou de uma maneira assim absurda. Então eles mexem com volumes muito grandes, né, de dinheiro e tudo mais, e afetando muito a vida das pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque, numa ponta, a gente tem essa questão da liberdade de expressão, é um bem fundamental, caríssimo a todo cidadão. E na outra ponta, a gente tem o abuso das pessoas na internet e também não tem uma resposta rápida. Quantas vezes a gente teve um amigo ali que estava usando a imagem dele no WhatsApp, não sei o quê, e a pessoa quer uma resposta rápida do gestor ali da plataforma, do aplicativo, e eles não fazem isso, ou estão até causando um dano à imagem da pessoa, fazendo nudes falsos e tudo mais. E eles não têm essa rapidez. Então, é importante que a sociedade inteira cobre isso, que melhorem, talvez, a legislação, ou já cumpram aquilo que já está previsto. Mas não é possível também a sociedade fechar os olhos e esses provedores fingirem que eles não têm nada a ver com esse problema, porque essas fraudes, todos esses crimes que são cometidos, né, de todas as espécies, aí, como a Raquel falou, não podem ficar simplesmente assim, a Deus dará, deixar só a polícia para solucionar, porque é muita coisa, é um volume absurdo de fraudes que acontecem. Né? Luana, muitos especialistas dizem que nosso arcabouço legislativo hoje não consegue acompanhar a velocidade desse mundo digital e de que seria necessário que houvesse mudanças. E aí eu pego um trechinho do que a Raquel falou. Para que haja movimentos nesse sentido, tem de haver um embasamento da lei, uma decisão do Congresso Nacional. E aí eu trago um outro ponto para discussão. Ao pautar a continuidade desses julgamentos, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que, vou parafrasear, não me lembro exatamente as palavras que ele usou, como o Congresso não define, não decide sobre essa discussão, não dá andamento ao projeto de lei das fake news e outras discussões correlatas, o STF, nesse meio tempo, é provocado e precisa se posicionar. E aí? Exatamente, Lívia. Essa pauta, ela tá tomando uma dimensão tão grande na sociedade, tanto pelo fato do nosso dia a dia, a gente vive utilizando redes sociais, a gente vive tendo casos como a Tânia falou, e eu trabalho, né, com essa temática de cibersegurança, crime cibernético, e tenho visto casos assim extremamente difíceis e pessoas em posições que as colocam ali praticamente ao Deus dará, porque elas não conseguem ter um respaldo do Estado em relação ao que fazer quando acontece algum tipo de violação nas suas redes ou algum tipo de crime, cyberbullying, qualquer crime que aconteça pelas redes, que hoje é diário. E também não consegue ter resposta pelas plataformas. Então, assim, a gente vive um problema real que ele está em ebulição justamente porque ele é grande, porque ele é real, porque ele é presente e porque ele precisa de uma solução pública, uma solução que seja compatível com a sua complexidade, com o tanto que ele está afetando a vida das pessoas. Então, eu acho que é natural essa posição dos ministros. Eles estão julgando, né, para a gente entender também o que está em jogo, o que está sendo discutido no Congresso nesse momento, no STF nesse momento. Eles estão discutindo 3 casos específicos em relação ao Marco Civil para avaliar, a partir desses exemplos, a constitucionalidade do artigo 19 e as alterações que podem ser necessárias em decorrência da aplicação desses casos ali, que exemplificam, na minha visão, são casos bem exemplificativos, são casos simbólicos, mas hoje nós temos, a gente falou aqui de crimes, né, vários tipos de crimes, cyberbullying, abuso sexual infantil, temas esses que devem entrar sim ali como casos de exceção, mas que tenha uma postura mais proativa das plataformas para poder atuar
imediatamente, acho que até a decisão judicial, né, seria importante que tivesse uma prerrogativa das polícias judiciárias de poderem também entrar com os pedidos de bloqueio, porque elas estão ali muito mais próximas quando acontece um crime, até você conseguir chegar no Poder Judiciário para protocolar aquele processo e garantir que eles entrem em contato com as plataformas, a gente fica aqui. Como a Tânia trouxe, e todo mundo que está aqui assistindo sabe quando existe uma violação no nosso Instagram. Eu já passei por isso pessoalmente, aqui com certeza as colegas também ou passaram ou conhecem alguém. A gente não tem resposta nenhuma. Óbvio que eu quero ter a minha liberdade de expressão e valorizo isso, eu não quero ser cerceada. Mas se eu postar algum conteúdo que seja julgado inadequado, que eu tenha um aviso ali da plataforma, eu acho que é super natural, porque posso não ter as minhas contas bloqueadas, eu acho que tem que ter esse o calibre, né? Esse o ponto de calibragem que a gente precisa chegar. Ninguém quer ser bloqueado, mas ao mesmo tempo eu sou o mesmo cidadão que vou também ter a minha conta violada e quero ser atendido quando acontecer alguma coisa que me afete, né? Que viole os meus direitos ali de identidade. Existem perfis sendo criados falsos de pessoas, de lojas, aplicação de golpes na internet, cyberbullying, e o governo nunca vai conseguir ter a capacidade, né? Eu concordo com a Raquel, que é uma responsabilidade pública garantir esses direitos, porém é um serviço que ele expõe a sociedade num nível que não há capacidade do Estado. Nesse momento, né, até pelas nosso atraso digital que a gente tem ainda, de conseguir operar numa fiscalização efetiva. Porém, as plataformas, dado que criam as suas próprias bases, com certeza ali com mecanismos de busca, mecanismos de mineração de dados, mecanismos de inteligência artificial, conseguiria classificar isso de uma forma mais ágil. E, óbvio, guardados esses limites e os casos específicos aqui de crimes, violações específicas, as plataformas precisam sim se responsabilizar. Dentro desses 3 casos, existe 2 deles, né? Todos eles tiveram ali uma ação judicial. Mas as plataformas estão contestando, né? Um é da Meta, um do Google e o outro eu não me lembro são 2 de uma dessas ou não. Mas são 3 casos e eles estão contestando decisões judiciais, ou seja, que já passaram pelo processo, pelo crivo legal e que deveria ter sido, né, ali uma ação efetiva da plataforma. Uma delas, eu até lembro aqui o caso, que é do Orkut ainda, da época do Orkut, que existia uma comunidade, sim. Lembra que tinham comunidades antes? Que era todo mundo odeia tal nome da pessoa, né? Não vou mencionar aqui, mas está presente ali no processo. E essa pessoa, que era uma professora, entrou ali com um pedido para retirar aquela comunidade que era basicamente em relação a ela. Então, qual é a posição da plataforma? São casos muito específicos, mas que, como a gente colocou aqui, colocando os limites e responsabilizando de fato aqueles que têm ali a ação sobre esse tema, a população vai ficar mais segura de tanto poder se expressar quanto poder ter o respaldo legal quando os seus direitos forem infringidos.